Em uma manhã serena, quando o sol ainda hesitava entre a neblina e as copas das árvores, a ideia de algo simples, mas que mudaria pequenos rituais de milhares de pessoas, começou a se formar. Não era apenas sobre pão, ou sobre calor, ou sobre transformar algo comum em prazer. Era sobre descobrir uma forma de transformar o cotidiano em algo suave, reconfortante, quase poético. Imagine o cheiro leve de trigo recém-assado, flutuando no ar, misturando-se ao aroma de madeira queimada de uma lareira distante. Ouça o sussurro do vento passando entre folhas, que por alguns instantes parecia sussurrar segredos antigos de como a humanidade, em silêncio, sempre buscou conforto e calor. Em uma pequena casa de campo, cercada por campos verdes e riachos cintilantes, um homem observava o pão amanhecendo no dia. O fogo crepitava suavemente na lareira, lançando sombras que dançavam nas paredes de pedra. Ele experimentava diferentes formas de aquecer o pão, não por pressa, mas por curiosidade, por um desejo profundo de tornar o simples em algo especial. Cada pedaço de pão aquecido emitia um aroma diferente. Cada gesto, desde colocar o pão sobre a chama até virar lentamente, criava um ritmo hipnótico, que quase parecia um ritual antigo, repetido por gerações sem que ninguém se lembrasse exatamente do início. Antes de mergulhar nesta história hipnótica sobre a invenção da torradeira, respire fundo, acomode-se confortavelmente e permita que cada palavra te envolva. Se quiser receber mais histórias que acalmam a mente e transformam suas noites, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum momento de fascínio silencioso. Havia algo mágico nesse processo, mesmo sem que ninguém chamasse de invenção. Era o gesto de observar o calor transformar a textura, a casquinha dourada surgindo lentamente, quase como se o pão estivesse respirando, crescendo em sabor e delicadeza. Ao olhar para a rotina diária, percebeu que pequenas descobertas surgem de atos simples e repetitivos, e que muitas vezes o mundo espera silenciosamente que alguém veja o que é evidente apenas para os olhos atentos. Enquanto o vento acariciava o campo e os pássaros começavam seu canto tímido, essa simples experiência com o pão começava a ganhar forma em sua mente. O cheiro da farinha, misturado com o calor suave da madeira acesa, criava uma sensação de acolhimento que transcendia o momento presente. Era o início de algo que ninguém imaginava, mas que, silenciosamente, aguardava para transformar a forma como as manhãs seriam sentidas, não apenas vistas ou tocadas, mas apreciadas com todos os sentidos, de forma calma e contemplativa. E assim, entre o aroma de pão, a luz suave do amanhecer e o sussurro do vento, surgiam a primeira faísca de uma ideia que lentamente se tornaria algo muito maior. Cada gesto, cada olhar curioso, cada pequeno ajuste feito para aquecer o pão sem pressa, era um passo em direção a uma invenção que um dia estaria presente em milhares de casas, silenciosa, mas essencial, como uma ponte entre o cotidiano e o conforto. Enquanto as chamas da lareira continuavam seu ritmo hipnótico, o homem observava o pão imaginando se havia algo mais a descobrir. E assim, como a aurora iluminando lentamente o campo, a semente de uma invenção silenciosa começava a germinar,
quase como se a própria natureza estivesse conspirando para que essa descoberta surgisse de forma suave, pacífica, mas inesquecível. O pão, quente e perfumado, era apenas o começo de uma história que se desendobraria lentamente, transformando o simples em essencial. O vento continuava a soprar e, no ritmo do crepitar da madeira, outra ideia esperava silenciosamente para despertar, aguardando o momento em que o mundo começaria a notar a magia de algo tão comum, mas extraordinário em sua essência. O aroma suave do pão recém-assado ainda pairava no ar, quando o homem se perdeu em pensamentos, imaginando como poderia transformar aquele simples gesto em algo mais sistemático, quase ritualístico. Ele observava atentamente cada detalhe. A maneira como a casca do pão mudava de cor, o leve estalo quando a crosta começava a se firmar, a textura que se transformava sob os dedos, o calor que parecia dançar dentro de cada fatia. Era como se cada pedaço tivesse uma vida própria, e o homem, silenciosamente, se tornava um observador atento dessa pequena alquimia. Ele começou a testar diferentes formas de aquecer o pão, não por pressa, mas com paciência infinita. Colocava o pão perto da brasa, ajustava a distância, inclinava levemente sobre o fogo, cada movimento executado com uma cadência que lembrava a dança de folhas ao vento. Sentia o calor subindo, sentia o aroma se intensificar, e cada tentativa, mesmo que imperfeita, era um aprendizado silencioso. O pão queimado aqui, a casca ainda mole ali, tudo fazia parte do processo, como se o universo estivesse mostrando que o caminho para a perfeição exigia tempo, atenção e respeito pelo material. O fogo, com o seu ritmo constante e hipnótico, parecia cooperar com ele, respondendo às mudanças sutis de posição e distância. A madeira crepitava, liberando um aroma terroso, profundo, misturado com o perfume do trigo, criando uma atmosfera que aquecia não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. A cada nova tentativa, o homem sentia uma curiosidade calma crescer dentro dele, quase como se cada fatia de pão aquecida fosse uma peça de um quebra-cabeça que ainda estava por completar. Observava também a reação do pão. Pequenas bolhas surgiam na superfície, o calor penetrava lentamente e a crosta ganhava tons dourados e suaves. Cada detalhe era notado, absorvido, contemplado. E no ritmo desse experimento silencioso, ele começou a perceber padrões. A distância ideal do fogo, a maneira de virar a fatia sem queimar, o tempo exato para que o interior ficasse macio e a crosta crocante. Era quase uma dança entre homem, pão e fogo. Cada gesto hipnótico, repetitivo, mas carregado de atenção plena. Enquanto isso, fora da casa, o vento passava pelas árvores trazendo aromas de flores e ervas silvestres, enquanto os pássaros cantavam timidamente no início da manhã. Ele sentia que cada elemento da natureza estava conectado ao seu experimento. A luz do sol aquecia suavemente o ambiente, o som distante do riacho corria como uma música calma e constante. E até a brisa parecia participar, girando levemente a fumaça que subia da madeira, criando desenhos delicados no ar. O homem anotava mentalmente cada resultado, cada sensação, como se estivesse escrevendo uma carta silenciosa para o futuro. Imaginava que um dia, talvez, outros sentiriam o mesmo prazer simples e reconfortante de uma fatia de pão aquecida à perfeição, sentindo calor, cheiro e sabor
sem precisar se apressar. Cada tentativa era uma experiência de contemplação. Cada erro, uma lição silenciosa. E cada acerto, um pequeno triunfo, celebrado apenas com um suspiro tranquilo, quase inaudível, que se perdia no ritmo suave da manhã. E assim, entre faíscas de madeira, aroma de pão e a dança hipnótica do fogo, a semente da invenção continuava a crescer. O homem não percebia que estava, lentamente, criando algo que muito tempo depois transformaria simples manhãs em pequenos rituais de prazer e aconchego. Enquanto ajustava a distância do pão sobre a brasa mais uma vez, um pensamento tranquilo surgiu, que cada fatia perfeita seria uma ponte silenciosa entre o homem, o fogo e o tempo, uma descoberta feita com paciência, calma e fascínio. Enquanto o sol subia lentamente pelo horizonte, iluminando o interior da pequena casa, outro momento de inspiração esperava, silenciosamente, aguardando o instante em que a magia de aquecer o pão encontraria uma forma ainda mais inovadora, pronta para surpreender e encantar. O homem, imerso em seu experimento silencioso, sentia-se parte de um mundo que respirava lentamente, como se cada detalhe do cotidiano fosse, na verdade, uma porta para pequenas, grandes invenções. À medida que os dias passavam, a curiosidade silenciosa do homem crescia. Ele não estava mais satisfeito em apenas aquecer o pão sobre o fogo aberto. Cada manhã se tornava um convite para testar algo novo, para observar como diferentes materiais reagiam ao calor e como poderiam transformar aquela experiência em algo mais previsível, seguro e reconfortante. Colocava pedaços de madeira cuidadosamente escolhida, ajustava pedras lisas para espalhar o calor, até experimentar metal polido que refletia as chamas de forma fascinante. Cada experiência era uma dança de paciência, onde ele aprendia com o calor, com a textura e com a reação do pão, sentindo-se conectado a uma harmonia invisível entre homem, natureza e invenção. O fogo ainda era seu aliado constante, mas agora surgiam novas possibilidades. Ele imaginava pequenas estruturas de metal que pudessem envolver o pão, transmitindo o calor de maneira uniforme, sem o risco de queimar. Sentia o aroma da madeira se misturar com o perfume do pão e percebia como cada material trazia nuances diferentes de calor, sabor e textura. Às vezes o pão ficava mais macio, às vezes mais crocante, e ele anotava mentalmente, quase como uma coreografia silenciosa, cada detalhe, cada sensação, cada pequeno triunfo ou falha. O ato de observar era tão prazeroso quanto o resultado final. Cada movimento repetitivo se tornando hipnótico, quase meditativo. No jardim, o vento passava entre as árvores, trazendo aromas sutis de flores e folhas molhadas pelo orvalho da manhã. Ele sentia a brisa no rosto enquanto testava novas formas de aquecer o pão dentro de pequenas caixas improvisadas, ajustando grades, distâncias e superfícies. Era como se cada tentativa fosse um diálogo silencioso com o mundo. Cada material, uma voz diferente que falava de calor, textura e possibilidades. Ele descobriu que o metal refletia o calor de maneira mais uniforme, que a cerâmica suavizava o calor, que pequenas pedras aquecidas mantinham o pão quente por mais tempo. Cada descoberta parecia simples, mas carregada de potencial, como se estivesse tocando a própria essência do que seria uma invenção que mudaria pequenas manhãs de forma imperceptível, mas profunda. Enquanto o fogo crepijava e o aroma de pão fresco se espalhava pelo ambiente, ele observava a interação de cada material com o calor, prestando atenção ao ritmo da chama,
a textura da casca e a suavidade do interior do pão. Movimentos repetitivos, quase ritualísticos, como virar uma fatia ou ajustar uma grade, criavam uma cadência hipnótica. Cada gesto fazia com que ele se sentisse parte de um universo harmonioso, onde o tempo parecia desacelerar e cada detalhe se tornava significativo. A luz suave da manhã filtrava-se pelas janelas, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar, criando o efeito de pequenas constelações ao redor do homem, como se o espaço em que ele trabalhava estivesse sagrado, reservado para pequenas grandes descobertas. As noites também eram momentos de inspiração. Sob a luz das estrelas, ele refletia sobre as experiências do dia, imaginando como diferentes combinações de materiais poderiam tornar o processo de aquecer o pão ainda mais eficiente e seguro. Às vezes fechava os olhos e imaginava pequenas grelhas metálicas, mecanismos simples que poderiam manter o pão aquecido uniformemente, quase como uma dança invisível entre calor e alimento. Cada pensamento era acompanhado pelo som distante de um riacho e pelo sussurro das folhas, criando uma atmosfera de serenidade e fascínio. E assim, entre o calor do fogo, o aroma do pão, a textura do metal, da cerâmica e das pedras, a ideia de algo inovador começava a se formar. Não era apenas sobre aquecer pão, mas sobre criar uma experiência que combinasse segurança, previsibilidade e prazer, algo que pudesse ser repetido diariamente e apreciado sem esforço, quase como um ritual silencioso de conforto e calmaria. Cada teste, cada ajuste, cada momento de contemplação aproximava-o da primeira concepção da torradeira, sem que ele percebesse, como se a invenção estivesse se formando lentamente no ritmo cadenciado da sua curiosidade e paciência. Enquanto o vento passava suavemente pelo campo e as chamas crepijavam com um ritmo constante, outra pequena ideia aguardava para nascer. Algo que, no futuro, permitiria que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pudesse sentir o mesmo fascínio e aconchego de uma fatia de pão aquecida, uniforme, crocante por fora e macia por dentro, com simplicidade e poesia. E assim, entre experimentos e observações, o caminho da invenção avançava, silencioso, hipnótico e cheio de pequenas descobertas que se encaixavam como peças de um quebra-cabeça perfeito. O aroma acolhedor do pão ainda preenchia o ar, mas agora o homem não se limitava mais a observar o calor, o fogo ou os materiais isolados. Uma nova ideia começava a ganhar forma, quase como uma luz suave surgindo na névoa da manhã. E se existisse o dispositivo que pudesse aquecer o pão de maneira uniforme, segura e previsível, sem depender diretamente do fogo aberto. Ele imaginava pequenas caixas, grelhas ajustáveis, superfícies metálicas aquecidas de forma controlada. Cada pensamento era lento, meticuloso, hipnótico, como se estivesse esculpindo a ideia em silêncio, moldando cada detalhe com a atenção calma de um artesão. Ele começou a juntar elementos que antes testara separadamente. Uma caixa de metal cuidadosamente polida, com pequenos furos para permitir que o calor circulasse, ganhava forma sobre a bancada. Dentro, pequenas grades poderiam segurar o pão, permitindo que o calor penetrasse de maneira uniforme, mantendo o interior macio e a casca dourada. Cada ajuste exigia paciência. A distância do pão à fonte de calor, a espessura da grade, o material que conduzia o calor mais suavemente. Tudo era experimentado, observado e refinado com a delicadeza de quem aprecia o silêncio de manhãs longas e serenas. Enquanto isso, a luz suave do sol filtrava-se pelas janelas da cozinha, iluminando o interior de pedra e madeira. Partículas de poeira dançavam no ar,
refletindo os raios dourados como se pequenas estrelas tivessem descido para testemunhar a criação silenciosa. O homem sentia cada gesto como parte de um ritual. Colocar o pão na grade, aproximar a caixa da chama controlada, observar cada mudança na casca, ajustar a posição, experimentar novamente. Cada ação era repetitiva, mas carregada de atenção plena, criando um ritmo hipnótico que envolvia o corpo, a mente e até a respiração. Os primeiros protótipos eram simples, quase rudimentares, mas já carregavam a essência da invenção: permitir que qualquer fatia de pão fosse transformada em algo prazeroso, sem esforço, com segurança e consistência. Ele observava, pensativo, como o calor se movia dentro da caixa, como a madeira aquecida irradiava calor, como a metalização refletia a luz e mantinha a temperatura uniforme. Cada detalhe parecia pequeno, mas na verdade era essencial. Ele compreendia que a beleza de uma invenção muitas vezes estava na simplicidade combinada com precisão. Fora da cozinha, o vento passava pelas árvores, trazendo aromas de folhas molhadas pelo orvalho, e os sons suaves de pássaros distantes se misturavam ao crepitar do fogo. Ele sentia-se parte de um microcosmo harmonioso, onde cada elemento da natureza parecia conspirar silenciosamente para apoiar a criação silenciosa. O tempo parecia desacelerar, e cada pequeno triunfo ou ajuste no protótipo se tornava significativo, como se o próprio universo aprovasse os movimentos silenciosos da mente curiosa que trabalhava naquele canto acolhedor do mundo. À medida que experimentava cada ajuste, cada variação de material e posição, o homem sentia uma sensação de fascínio crescente. Ele não apenas testava o protótipo, mas dialogava com ele, observando como cada detalhe afetava a textura, a cor e o aroma do pão. Cada teste concluído com sucesso era celebrado silenciosamente, com um suspiro quase inaudível que se perdia entre o som distante do vento e o ritmo hipnótico da chama. E em cada fracasso, ele encontrava lições silenciosas, entendendo que a perfeição exige tempo, atenção e respeito pelo processo. E assim, entre o calor suave do fogo, o aroma confortante do pão e o movimento silencioso das mãos ajustando cada detalhe, o protótipo ganhava forma. Era uma estrutura simples, mas carregada de potencial, segura, previsível e capaz de transformar um gesto cotidiano em uma experiência de conforto e prazer. Ele não sabia ainda, mas cada ajuste, cada teste, cada manhã silenciosa o aproximava da primeira torradeira moderna, um objeto que no futuro seria presente em milhares de lares, silencioso e essencial, trazendo calor, aroma e magia às manhãs de forma serena e hipnótica. Enquanto a luz da manhã se intensificava e o campo lá fora despertava lentamente, outra ideia a aguardava silenciosamente, algo que faria o protótipo evoluir, tornar-se ainda mais prático, mais confiável, mais acessível, aproximando a humanidade de um pequeno ritual que seria repetido todos os dias, trazendo conforto, fascínio e tranquilidade. O homem, imerso em sua criação silenciosa, sentia-se conectado a algo maior. Uma corrente de curiosidade e paciência que atravessava o tempo, preparando o caminho para a invenção definitiva. O dia despertava lentamente, e o homem, cercado pelo aroma reconfortante de pão recém-aquecido, sentiu o fascínio silencioso de sua criação começar a ganhar vida. Ele sabia que a beleza de uma invenção não estava apenas em sua ideia ou aparência, mas na segurança e na confiabilidade com que funcionava. Cada teste de calor, cada ajuste de distância do pão à superfície metálica, cada pequena grade ou protuberância cuidadosamente moldada,
Era parte de um ritual silencioso, quase meditativo, que conectava mente, corpo e ambiente em perfeita harmonia. Ele observava atentamente como o calor se movia pelo interior do protótipo, como a metalização refletia as chamas, como o pão reagia a cada variação. Alguns testes eram lentos, outros precisavam de ajustes mínimos. Uma elevação de grade aqui, uma inclinação de metal ali, pequenas mudanças que pareciam quase imperceptíveis, mas que faziam toda a diferença. Cada movimento era feito com paciência infinita, cada detalhe cuidadosamente registrado na memória, como se ele estivesse desenhando, com mãos e olhos, o mapa de uma experiência perfeita. Fora da cozinha, a luz da manhã se espalhava pelo campo, refletindo no orvalho das folhas e criando pequenos brilhos que lembravam diamotes delicados. O som distante de pássaros e o do riacho criavam uma trilha sonora calma e contínua, reforçando a sensação de contemplação e segurança. Ele se sentia parte de um microcosmo, em que tudo, o fogo, o pão, o ar, a luz, os sons da natureza, cooperava silenciosamente para que a invenção florescesse. A cada teste bem-sucedido sentia uma alegria tranquila, quase invisível, mas profundamente satisfatória. O fascínio não estava apenas no resultado final, mas na observação cuidadosa de cada reação. Ele ajustava gradualmente o protótipo, testando pequenas mudanças de ângulo, verificando a uniformidade do calor e garantindo que nenhuma superfície ficasse quente demais. Era uma dança lenta e hipnótica, um ritmo que se repetia ao longo do dia. Colocar o pão, observar, ajustar, esperar, sentir, repetir. Cada gesto, cada pausa, cada suspiro silencioso criava uma cadência que parecia ecoar com a própria respiração do ambiente. Enquanto ajustava a distância do pão ao calor, ele refletia sobre a paciência necessária para transformar uma ideia simples em algo funcional. Cada falha era uma oportunidade silenciosa de aprendizado. Cada pequeno sucesso, uma vitória silenciosa que se perdia na tranquilidade do ambiente. Ele sentia a conexão profunda entre observação, experiência e resultado, compreendendo que o verdadeiro fascínio da invenção estava na atenção plena, na paciência e na dedicação silenciosa. O protótipo, agora mais estável, começava a se aproximar da perfeição. As grades internas estavam no ângulo correto, o metal conduzia o calor uniformemente e cada fatia de pão aquecida exalava aroma, calor e textura de forma previsível. Ele podia observar a reação da casca dourando suavemente, o interior permanecendo macio, e sentir uma satisfação silenciosa, quase meditativa, ao perceber que o seu trabalho começava a dar frutos. Cada ajuste era como uma pincelada final em uma pintura detalhada, como uma nota perfeita em uma música lenta, quase imperceptível, mas essencial para a harmonia da criação. O vento passava pelas árvores, sussurrando entre as folhas, e a luz do sol, agora mais alta no céu, aquecia suavemente o ambiente. Ele sentia que cada teste realizado com cuidado, cada ajuste minucioso, aproximava a invenção de sua essência final, algo seguro, confiável e reconfortante, que transformaria um gesto cotidiano, aquecer uma fatia de pão, em um momento de prazer, calma e fascínio. Era a promessa silenciosa de uma descoberta que atravessaria o tempo, trazendo conforto e serenidade a quem um dia encontrasse essa pequena maravilha em seu próprio lar. Enquanto a tarde avançava e o fogo continuava a cripejar suavemente,
O homem deixava seu protótipo descansar, imaginando novas possibilidades, novos ajustes, novas formas de tornar o processo ainda mais simples e intuitivo. O fascínio da invenção, silencioso e hipnótico, continuava a crescer, carregado de paciência, observação e um encanto quase poético pelo que a criatividade humana podia realizar. O dia amanheceu com uma calma quase palpável e o homem, agora confiante com seu protótipo, sentia uma mistura de expectativa e serenidade. Ele decidiu que era o momento de compartilhar, mesmo que silenciosamente, a magia de sua criação com outra pessoa. Preparou cuidadosamente o protótipo, ajustando cada detalhe que nos últimos dias havia observado, testado e refinado. Cada grade interna, cada superfície metálica, cada pequena abertura para a circulação de calor estava perfeitamente alinhada, como se a invenção tivesse finalmente encontrado seu ritmo natural. Quando a primeira fatia de pão foi colocada dentro do protótipo, algo parecia mudar no ambiente. O aroma do pão aquecido preenchia o ar de forma mais intensa, mais suave, quase como um abraço acolhedor que se espalhava lentamente pela cozinha. O calor se movia uniformemente, transformando a textura do pão de forma previsível, sem pressa, mas com delicadeza. A pessoa que observava, silenciosa e curiosa, não conseguia conter um leve sorriso, encantada com a simplicidade e o cuidado presente em cada detalhe. Era como se estivesse testemunhando algo silencioso, quase secreto, que transformava uma ação comum em um ritual de fascínio e calma. O primeiro dente aberto revelou a perfeição silenciosa da invenção. Crocância delicada na superfície, interior macio, sabor intensificado pelo calor uniforme. Cada movimento, cada textura, cada aroma parecia orquestrado de forma natural, quase poética, como se o pão tivesse sido preparado para contar uma história de paciência, observação e carinho. O homem observava em silêncio, sentindo a satisfação tranquila de quem vê sua criação cumprir exatamente o que imaginara, mas sem qualquer necessidade de celebrações exageradas. O encanto estava na experiência silenciosa, no prazer contido que se espalhava suavemente pelo corpo e pela mente. Fora da cozinha, o vento sussurrava entre as árvores, trazendo aromas de flores e ervas, enquanto a luz suave do sol iluminava partículas de poeira que dançavam lentamente no ar. O ambiente parecia conspirar para aumentar a sensação de conforto e fascínio, o ritmo hipnótico do fogo, o aroma delicado do pão, a respiração calma da pessoa provando a fatia aquecida. Tudo se combinava em uma sinfonia silenciosa de experiências sensoriais. O homem sentia-se parte de algo maior, como se cada detalhe da natureza estivesse ali para testemunhar a harmonia de sua criação. Ele percebeu que a invenção não estava apenas no protótipo ou no calor aplicado ao pão, mas na experiência completa. O som suave da crosta estalando, o aroma que se espalhava lentamente, a textura perfeita sob os dedos e na boca, e a sensação de calma que invadia quem participava daquele momento. Era a materialização silenciosa de dias de observação, experimentação e paciência. A confirmação de que pequenas descobertas, quando feitas com atenção e cuidado, podiam transformar o cotidiano em algo memorável, reconfortante e hipnoticamente agradável. Quando o sol continuava a subir, iluminando a cozinha e o campo ao redor, o homem e o observador compartilhavam silenciosamente uma sensação de encanto profundo,
A invenção havia finalmente se manifestado. Não era apenas funcional, mas carregada de poesia, calma e prazer sensorial. Cada fatia de pão aquecida agora representava mais do que alimento. Era um pequeno ritual de atenção, fascínio e conforto capaz de transformar a rotina em momentos de quieta alegria. E assim, entre aromas, calor e texturas, o protótipo deixou de ser apenas uma ideia ou um experimento. Tornou-se uma experiência viva, capaz de encantar quem a encontrasse, de criar momentos de contemplação e prazer silencioso. O homem, observando, sentia uma paz profunda. A invenção, fruto de paciência, observação e curiosidade, começava a cumprir seu propósito, conectando calor, alimento e encantamento em uma dança suave e hipnótica. Com os primeiros testes silenciosos já realizados, o homem percebeu que seu protótipo podia ir além do que inicialmente imaginara. O fascínio não estava apenas no pão aquecido, mas sim na possibilidade de controlar cada detalhe do calor, tornando a experiência ainda mais consistente e segura. Ele começou a imaginar pequenas engrenagens, molas e alavancas que pudessem ajustar a distância entre a fonte de calor e o pão de forma precisa. Cada movimento era feito com delicadeza, quase como se estivesse tocando um instrumento musical, buscando harmonia entre o objeto, o fogo e a experiência sensorial. O protótipo, que antes era apenas uma caixa simples, começou a ganhar sofisticação. Pequenas grelhas ajustáveis permitiam variar a posição do pão. Superfícies metálicas cuidadosamente polidas distribuíam o calor de maneira uniforme. Mecanismos rudimentares permitiam que o pão fosse elevado ou abaixado com um gesto suave, sem risco de queimaduras. Cada avanço era uma pequena vitória silenciosa, contemplativa, que aproximava o homem da perfeição que imaginara. O calor, antes imprevisível e fluido, agora podia ser direcionado com precisão, permitindo que cada fatia de pão fosse transformada em uma experiência uniforme por dentro e por fora. Enquanto trabalhava, ele percebia que cada ajuste mecânico precisava ser testado com paciência infinita. Colocava uma fatia de pão, observava a interação com o calor, ajustava a grade, a posição do metal, o ângulo da caixa. Cada repetição criava um ritmo hipnótico. Gesto, observação, ajuste, espera, sensação. O ambiente se transformava em um microcosmo de concentração e fascínio, onde o fogo crepitava suavemente, o aroma de pão se espalhava pelo ar, e a luz da manhã iluminava partículas de poeira que dançavam lentamente, como se a própria cozinha estivesse celebrando a evolução da invenção. Ele também começou a experimentar formas de isolar o calor, garantindo segurança e eficiência. Camadas de metal, cerâmica e madeira eram combinadas para conduzir o calor de maneira controlada, sem risco de queimar as mãos ou o pão. Cada teste era acompanhado pelo som hipnótico da madeira crepitando, pelo aroma intenso do pão aquecido e pelo ritmo calmo de sua respiração. Ele sentia que cada ajuste mecânico não era apenas funcional, mas também poético, criando uma dança silenciosa entre calor,
alimento e engenharia humana. Fora da cozinha, a natureza seguia seu curso tranquilo. O vento passava entre as árvores, acariciando folhas, trazendo aromas frescos, enquanto pássaros cantavam em notas suaves. Ele sentia a conexão entre seu trabalho e o ambiente, como se a harmonia do mundo ao redor ajudasse a guiar suas mãos e pensamentos. Cada mecanismo ajustado, cada superfície calibrada era uma extensão dessa harmonia, transformando o protótipo em algo não apenas prático, mas também cheio de fascínio silencioso. E assim, entre engrenagens, alavancas e superfícies metálicas cuidadosamente ajustadas, a invenção aproximava-se cada vez mais da torradeira moderna. O controle preciso do calor permitia que o pão fosse aquecido de forma consistente, criando uma experiência que unia segurança, prazer sensorial e poesia silenciosa. Cada fatia transformada no protótipo era um pequeno triunfo do engenho humano. Uma celebração calma da paciência, observação e criatividade. Enquanto a luz da tarde filtrava-se pelas janelas antigas, iluminando a cozinha antiga e o campo lá fora, o homem sentia que cada ajuste realizado, cada teste silencioso, o aproximava de algo maior. O protótipo evoluía, transformando o simples ato de aquecer pão em uma experiência contemplativa e hipnótica, capaz de trazer fascínio, calor e conforto a qualquer momento do dia. E mesmo sem pressa, ele sabia que cada detalhe aperfeiçoado era um passo silencioso em direção à invenção que um dia transformaria manhãs comuns em pequenos rituais de encantamento. O protótipo, que já havia conquistado sua forma inicial, agora despertava um novo tipo de curiosidade silenciosa no homem. Ele começou a experimentar pequenas variações, superfícies diferentes, grades mais finas, ajustes na distância entre o pão e o calor. Cada mudança era feita com delicadeza, quase como se estivesse compondo uma melodia lenta, hipnótica, onde cada nota representava textura, aroma e calor. O objetivo não era apenas funcional, mas também poético, tornar cada fatia de pão uma experiência completa de prazer silencioso. Enquanto ajustava os protótipos, outras pessoas começaram a se aproximar, atraídas pelo aroma reconfortante e pelo fascínio natural do fogo crepitando. Elas observavam com curiosidade calma, sem pressa, e o homem, paciente, mostrava cada detalhe com gestos suaves, quase ritualísticos. Cada reação era notada com atenção. O leve sorriso ao sentir o aroma do pão aquecido, o suspiro silencioso ao provar a primeira fatia, a expressão de fascínio enquanto a casca dourava perfeitamente. Era como testemunhar pequenas epifanias silenciosas, momentos de encantamento que se manifestavam sem palavras, apenas na experiência sensorial compartilhada. Ele percebeu que cada pessoa tinha uma reação diferente, mas todas carregavam a mesma sensação de fascínio tranquilo. Alguns inclinavam a cabeça, observando o calor se espalhar. Outros fechavam os olhos, sentindo o aroma e a textura, completamente absorvidos pelo instante. Cada gesto reforçava a importância de sua criação. Não era apenas uma máquina para aquecer pão.
mas um canal de experiências, pequenas janelas de contemplação e prazer sensorial que transformavam uma rotina simples em algo memorável. Enquanto o sol da tarde se filtrava pelas janelas, iluminando partículas de poeira que dançavam lentamente, o homem continuava a ajustar o protótipo, testando variações sutis de material, ângulo e intensidade do calor. Cada variação era observada com paciência infinita, e cada teste bem-sucedido provocava um pequeno brilho silencioso nos olhos de quem participava da experiência. O ambiente se tornava hipnótico. O som do fogo, o aroma do pão, a respiração calma dos observadores e o ritmo constante dos ajustes criavam uma sinfonia silenciosa de fascínio e serenidade. Ele também começou a imaginar pequenas melhorias, superfícies que mantivessem o calor por mais tempo, grelhas que permitissem ajustar a altura com um toque suave, materiais que refletissem a luz do fogo de maneira poética. Cada detalhe era pensado para criar uma experiência completa, onde cada fatia de pão aquecida se tornava um pequeno ritual de prazer sensorial capaz de encantar e acalmar. A invenção, silenciosa e hipnótica, começava a ganhar vida própria, transformando a curiosidade e a paciência do inventor em algo que podia ser compartilhado, experimentado e apreciado por outros. Enquanto a noite começava a se aproximar e a luz dourada do sol filtrava-se suavemente pelo campo, as primeiras reações de outras pessoas consolidavam o encanto da criação. Elas não apenas provavam o pão aquecido, mas participavam de um ritual silencioso de atenção e contemplação. Cada fatia se tornava um símbolo de paciência, observação e fascínio. E o homem sentia uma satisfação profunda ao perceber que sua invenção estava cumprindo seu propósito. Transformar um gesto simples em um momento de magia, calma e prazer silencioso. E assim, entre variações do protótipo, reações encantadas e ajustes meticulosos, a invenção aproximava-se cada vez mais da perfeição. Não era apenas funcional, mas carregada de poesia e serenidade, capaz de criar pequenas experiências de fascínio e calor, que atravessariam o tempo. Cada fatia de pão, cada gesto silencioso e cada reação encantada consolidava a beleza da invenção, aproximando lentamente o homem da torradeira moderna, que um dia transformaria manhãs comuns em pequenos rituais hipnóticos de prazer e calma. Os dias passaram lentamente, cada manhã trazendo consigo o aroma familiar do pão recém-aquecido e a luz suave filtrando-se pelas janelas da cozinha antiga. O homem, com paciência e fascínio, observava como cada variação do protótipo revelava novas possibilidades. Agora, ele podia sentir que cada detalhe se encaixava com harmonia, que cada ajuste mecânico, cada superfície metálica e cada grelha interna estava próximo da perfeição silenciosa. A invenção deixava de ser apenas uma série de experimentos para se tornar uma forma concreta, funcional e poética. O protótipo final começou a tomar contornos definidos. As superfícies metálicas foram cuidadosamente polidas, refletindo a luz do fogo de maneira uniforme. E as grelhas internas foram ajustadas para que o calor circulasse de maneira constante e segura. O design passou a combinar funcionalidade e estética, com linhas simples, suaves e ergonômicas,
criando uma sensação de conforto e harmonia visual. Cada detalhe era pensado não apenas para aquecer o pão, mas para proporcionar uma experiência silenciosa e agradável, onde o calor, a textura e o aroma se encontravam em equilíbrio perfeito. Ele experimentava cada fatia de pão com cuidado, ajustando pequenas alavancas e engrenagens, garantindo que o calor fosse uniforme, que a crocância da superfície fosse delicada e que o interior permanecesse macio. Cada teste era acompanhado por uma observação calma e silenciosa. A luz do sol refletindo nas superfícies metálicas, partículas de poeira dançando no ar, o som suave do fogo crepitando. O ambiente parecia se alinhar à perfeição do protótipo, criando uma atmosfera de fascínio, serenidade e contemplação. Enquanto ajustava os mecanismos internos, o homem também prestava atenção à segurança e à facilidade de uso. Ele testava como o pão podia ser inserido e retirado, sem risco de queimaduras, como as alavancas respondiam de forma suave e previsível, e como cada fatia saía aquecida de maneira uniforme. Era uma dança silenciosa entre ciência e poesia, precisão e beleza, funcionalidade e encanto. Cada detalhe se tornava uma parte essencial de um pequeno ritual diário de prazer e conforto. O protótipo, agora consolidado, aproximava-se da primeira torradeira moderna. Ele podia imaginar como no futuro essa invenção seria replicada, presente em casas de todo o mundo, trazendo a mesma sensação de fascínio e prazer que ele próprio experimentara ao longo de dias silenciosos de experimentação. O design simples, elegante e funcional permitia que qualquer pessoa pudesse aquecer uma fatia de pão sem esforço, de forma segura e consistente, transformando uma ação cotidiana em um ritual de calma e prazer hipnótico. Fora da cozinha, o vento passava entre as árvores, o sol iluminava suavemente o campo e os sons da natureza criavam uma sinfonia tranquila que parecia se harmonizar com o ritmo do fogo e da invenção. O homem, observando seu protótipo final, sentia uma sensação de completude silenciosa, como se cada pequeno gesto, cada ajuste, cada teste tivesse culminado em algo que transcendia a funcionalidade. Era uma criação que carregava fascínio, poesia e calma. Cada fatia de pão aquecida agora representava não apenas alimento, mas também paciência, observação e criatividade silenciosa. E assim, entre a luz suave, o aroma reconfortante e o calor delicado, a forma final do protótipo se consolidava, aproximando-se da primeira torradeira moderna. Uma invenção silenciosa, poética e hipnótica, pronta para transformar manhãs comuns em momentos de prazer contemplativo, onde cada detalhe, do calor uniforme à textura perfeita do pão, se combinava para criar uma experiência que atravessaria o tempo, encantando e acalmando gerações futuras. Com a forma final do protótipo consolidada, o homem começou a perceber que sua criação transcendia o espaço da cozinha antiga. O encantamento silencioso que ele experimentava ao aquecer cada fatia de pão, agora podia ser compartilhado. Amigos, vizinhos e curiosos aproximavam-se, atraídos pelo aroma suave que se espalhava pelas manhãs calmas e pelo fascínio natural do fogo e do calor controlado. Cada novo usuário descobria
com atenção silenciosa, o prazer de observar o pão dourar lentamente, de sentir o calor confortável e de saborear a textura perfeitamente equilibrada. O primeiro contato de outras pessoas com a torradeira foi quase ritualístico. Elas observavam a inserção do pão, o ajuste delicado das grades e a ação suave das alavancas, sentindo-se conectadas a um processo que parecia antigo e familiar, mas ao mesmo tempo inovador e mágico. Cada fatia de pão aquecida provocava pequenos suspiros, expressões de fascínio e sorrisos silenciosos, e o homem, paciente e atento, absorvia cada reação com serenidade, compreendendo que a invenção começava a cumprir seu propósito mais profundo, transformar um gesto cotidiano em experiência contemplativa. Enquanto o aroma de pão aquecido se espalhava, as manhãs começaram a ganhar uma nova cadência. As pessoas se reuniam silenciosamente ao redor da invenção, cada uma absorvendo a experiência de maneira própria, mas todas compartilhando a mesma sensação de calma e fascínio. O calor controlado e uniforme proporcionava segurança, enquanto a simplicidade do design permitia que qualquer gesto se tornasse natural, repetitivo e reconfortante. Assim, a torradeira transformava-se em um pequeno ritual diário, um gesto que conectava a observação, paciência e prazer sensorial em uma sequência hipnótica de movimentos suaves. Fora da cozinha, a luz da manhã iluminava suavemente o ambiente, destacando partículas de poeira e o brilho sutil do metal polido da torradeira. O som distante de pássaros e o vento passando entre árvores completavam a trilha sonora silenciosa, reforçando a sensação de paz e contemplação. Cada detalhe, cada fatia de pão aquecida e cada reação silenciosa das pessoas criavam uma experiência imersiva, quase poética, que transformava a rotina em momentos de prazer tranquilo, fascínio e conexão com o presente. O homem observava o encantamento das primeiras pessoas usando sua invenção e sentia uma sensação de realização silenciosa. Cada sorriso, cada suspiro de surpresa diante do pão crocante e macio reforçava a beleza de seu trabalho meticuloso e paciente. Ele compreendia que sua criação não era apenas funcional, mas também poética, um canal de experiências sensoriais que podia transformar a banalidade de uma manhã comum em um ritual de atenção plena e contemplação hipnótica. À medida que os dias passavam, a invenção começou a se espalhar lentamente, alcançando novas cozinhas, novas mãos e novos olhares curiosos. Cada local onde o protótipo era utilizado, cada fatia de pão aquecida, repetia o mesmo encanto silencioso, a transformação de uma rotina cotidiana em um momento de prazer, calor e serenidade. O fascínio da descoberta, que começou em uma cozinha antiga, agora encontrava novas formas, novos ambientes e novos observadores, mantendo sempre a cadência calma e a atmosfera acolhedora que havia inspirado cada ajuste e cada teste. E assim, entre aromas de pão, calor reconfortante e movimentos suaves,
As manhãs foram sendo transformadas em rituais silenciosos, contemplativos e hipnóticos. A torradeira, silenciosa e poética, aproximava-se de seu papel definitivo, ser um instrumento de prazer sensorial e calma, capaz de tornar cada momento simples, cada fatia de pão, em um ato de fascínio e conexão silenciosa. Com o tempo, a torradeira começou a transcender a função prática de aquecer pão, tornando-se uma presença silenciosa e quase poética nas cozinhas de muitos lares. O homem observava, de maneira contemplativa, como cada variação de design e ajuste funcional começava a refletir não apenas eficiência, mas também estética, harmonia e conforto visual. Cada linha curva, cada superfície polida e cada alavanca cuidadosamente posicionada não era apenas funcional, mas contribuía para criar uma sensação de acolhimento e familiaridade, transformando a cozinha em um espaço de prazer silencioso e ritual cotidiano. A disseminação cultural da torradeira era visível nos pequenos gestos diários, o toque suave nas alavancas, a observação do pão dourando, o aroma que preenchia os ambientes e envolvia as manhãs de maneira hipnótica. Ela não era apenas um objeto, mas um mediador de experiências sensoriais, capaz de criar momentos de calma e fascínio em meio à rotina. Cada detalhe funcional se tornou padrão: o controle de calor preciso, a distribuição uniforme do calor, a segurança das superfícies externas, o deslizar suave do pão dentro e fora da máquina. Tudo isso contribuiu para consolidar a torradeira como um objeto de confiança, prazer e ritual diário. Ao mesmo tempo, surgiram pequenas variações estéticas que tornavam cada modelo único e atraente. Cores suaves, detalhes metálicos brilhantes, superfícies texturizadas e grades delicadamente desenhadas começavam a refletir não apenas a função, mas também o estilo e a personalidade de cada lar. O homem, contemplando essas pequenas diferenças, sentia o fascínio silencioso. Cada nova versão carregava consigo o mesmo cuidado, paciência e atenção que ele havia dedicado ao protótipo inicial, mantendo a harmonia e o encanto silencioso que transformava o cotidiano em momentos especiais. As manhãs passaram a ser marcadas por rituais silenciosos, pessoas preparando suas fatias de pão, observando o calor agir com precisão, sentir o aroma se espalhar e degustando cada fatia com atenção plena. O protótipo inicial havia se transformado em uma invenção cultural, presente não apenas nas cozinhas, mas também na memória afetiva das pessoas. Cada gesto cotidiano com a torradeira era uma continuidade da experiência hipnótica, uma celebração silenciosa da paciência, observação e criatividade que deram origem a essa invenção. A integração ao cotidiano também trouxe um senso de ritual. As famílias começaram a organizar suas manhãs em torno do pão aquecido, da atenção aos detalhes do calor, da espera tranquila pelo momento em que a fatia sairia dourada e perfeita. Cada gesto era repetitivo, mas hipnótico, criando uma cadência silenciosa que transmitia conforto e estabilidade. A torradeira, silenciosa e funcional, tornou-se símbolo de momentos de fascínio tranquilo, de prazer sensorial
e de conexão com o presente, transformando a rotina diária em algo contemplativo e quase poético. Enquanto o sol da manhã iluminava cozinhas de diferentes lares, refletindo nas superfícies metálicas das torradeiras e destacando a textura do pão, era possível perceber a presença silenciosa da invenção em cada gesto, cada sorriso e cada suspiro silencioso de satisfação. A torradeira havia se consolidado culturalmente, combinando estética, funcionalidade e prazer sensorial em um objeto capaz de transformar simples hábitos em momentos de calma e encanto. Cada fatia aquecida lembrava a paciência e a dedicação do inventor, e cada experiência compartilhada reforçava o valor de uma criação que unia ciência, arte e poesia silenciosa. E assim, ao longo do tempo, a torradeira se tornou parte do cotidiano, não apenas como um instrumento funcional, mas como presença hipnótica e reconfortante, capaz de transformar gestos comuns em rituais silenciosos de fascínio, calor e prazer. A invenção, que começou em uma cozinha antiga, agora vivia em inúmeros lares, espalhando tranquilidade, encanto e a magia de pequenos detalhes cuidadosamente observados e aperfeiçoados. O tempo passou, silencioso e constante, e a torradeira, que antes era apenas um protótipo em uma cozinha antiga, havia se tornado uma presença discreta, mas indispensável, em inúmeros lares. O homem que a inventou observava de maneira contemplativa, quase como quem testemunha um pequeno milagre cotidiano. Sua criação havia transcendido a função prática de aquecer pão, transformando-se em um elo silencioso entre as manhãs, as pessoas e a serenidade que cada gesto simples podia proporcionar. O impacto da invenção era profundo, mas delicado. Não se tratava de grandes celebrações ou de aplausos estrondosos, mas de momentos íntimos e silenciosos, compartilhados entre o calor do pão, o aroma reconfortante e o fascínio das texturas douradas. Cada fatia aquecida tornava-se um ritual hipnótico, um gesto que convidava a atenção plena, a contemplação e a calma. O simples ato de colocar o pão na torradeira, ajustar alavancas delicadas e esperar, observando o calor agir, carregava consigo uma poesia silenciosa que se repetia dia após dia, lar após lar, atravessando gerações. Ao refletir sobre a jornada da invenção, desde os primeiros experimentos com fogo e pão, passando pelas tentativas silenciosas de controlar o calor, pelos protótipos mecânicos e pelas primeiras reações de fascínio de outras pessoas, o homem compreendeu a beleza de cada detalhe, a paciência, a observação atenta, o cuidado com cada ajuste e cada superfície. Tudo contribuía para criar uma experiência única, hipnótica e serena. Era um testemunho de como a dedicação e a curiosidade podem transformar gestos cotidianos em momentos de encantamento silencioso. A torradeira, agora integrada à cultura doméstica, transformava manhãs comuns em rituais de prazer e contemplação. Pessoas, sem perceber, repetiam gestos que carregavam memória, paciência e cuidado. O deslizar da fatia, o som suave do calor
o aroma que preenchia a cozinha e o momento de silêncio ao saborear a primeira mordida. Cada gesto, cada detalhe reforçava a conexão entre a invenção e a experiência humana, mostrando que a magia de algo tão simples podia ser profunda, hipnótica e reconfortante. O fascínio silencioso da torradeira continuava a atravessar o tempo. Ela era um símbolo de pequenas alegrias, de atenção aos detalhes e da poesia que pode existir em ações repetitivas, simples e cuidadosas. Cada pão aquecido representava mais do que alimento. Representava paciência, observação, criatividade e a capacidade humana de transformar o ordinário em extraordinário. O homem que a inventou, contemplando o cotidiano que agora se desenrolava diante de seus olhos, sentia uma paz profunda, sabendo que sua criação cumpria seu propósito silencioso: espalhar conforto, prazer e encantamento, sem pressa, sem ruído, apenas com a cadência hipnótica de cada manhã. E assim, enquanto a luz suave do dia iluminava cozinhas, campos e cidades, a torradeira permanecia presente, silenciosa e hipnótica, lembrando a todos que mesmo os gestos mais simples podem se tornar rituais de fascínio, atenção e serenidade. Cada fatia aquecida carregava consigo uma história de paciência, engenhosidade e cuidado, perpetuando o encanto silencioso que começou em uma cozinha antiga e que, de maneira suave e contínua, se espalhou pelo mundo. Se você sentiu a magia silenciosa desta história e quer continuar viajando por descobertas que encantam e acalmam, curta este vídeo, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal. Que suas próximas manhãs e noites sejam sempre repletas de pequenos rituais de fascínio, calma e prazer hipnótico.